Fale sobre a opinião do Tech Manager sobre Vibe Coding. Tá bom, essa pergunta foi enviada pela Monique aqui no canal e eu vou tentar responder ela para vocês. Vamos lá. Antes de falar sobre a opinião do Tech Manager sobre Vibe Coding, Vibe Coding é uma abordagem de desenvolvimento de software que auxilia, que usa IA, né? Que auxilia na codificação, permitindo que desenvolvedores, mesmo sem muita experiência, consigam desenvolver aplicações, produtos e que mais aí, né? De forma muito rápida, né? Porque você coloca um prompt lá alguma ferramenta de Vibe Coding, ele te gera um código já específico. Então, beleza. De maneira bem resumida, é isso. Eu vou dar minhas opiniões, tá? Vou levantar alguns pontos positivos, vou levantar alguns pontos de atenção e vamos falando isso na medida que a gente vai progredindo aqui com o vídeo. Vamos lá. Pontos positivos. Inclusão de novos perfis. O que é isso? Ele permite que pessoas que não tenham a habilidade suficiente para desenvolver uma aplicação, que consigam desenvolver essas aplicações desejadas, tá? E isso diminui um pouco a barreira de entrada no mercado de TI. Isso faz com que pessoas que não são tão capacitadas assim consigam evoluir com seus produtos, consigam evoluir com o seu trabalho, consigam evoluir em uma série de aspectos na área de TI. Outra coisa que faz também é acelerar a produtividade, né? E também a prototipagem, né? Vou falar um pouquinho de prototipagem. Então, assim, pensa que ideias que estão muito no papel, elas saem do papel em questão de minutos, né? Quando você tem uma ideia, uma solução, uma coisa que você queira desenvolver, né? E você insere um prompt específico lá, você tem a condição de tirar do papel de maneira muito rápida, né? E de ter um resultado muito rápido também. Outra coisa importante também é que ele facilita a documentação e o entendimento daquela aplicação que você está desenvolvendo. Quando você usa a linguagem natural para fazer a codificação, para poder fazer os prompts, a IA consegue se guiar muito melhor, né? Se você faz um bom prompt, né? E ela facilita o entendimento dos porquês, ela insere comentário, você consegue entender as decisões de código que estão sendo utilizadas, porque ele vai te explicando, né? Então, isso é bem interessante. Então, o desenvolvedor ele passa a trabalhar como um arquiteto do seu software, né? Então, você tem ali dando ajustes, né, do código, né, fazendo uma validação alto nível também, porque não micro também, dependendo da complexidade do código, né? E a IA fica cuidando do boilerplate mesmo, o arroz com feijão ali, né? Então isso é muito bom, beleza? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os pontos de atenção. Qualidade e segurança de código. O código pode ter falhas também, né? A IA ela não é 100% infalível, né? E um código pode ter falhas, problemas de segurança, né? E sempre vai ser necessário uma revisão crítica sobre esse código que está sendo gerado, né? Outra coisa também que pode ser um problema, né, é a questão da dependência da tecnologia. Você pode criar uma dependência dessa ferramenta que você escolheu para fazer a criação de código, né? E se a pessoa não entende o que a IA faz, ela não consegue debugar ou manter legados também, né? Então, se você tem ali se tem um sistema legado lá que foi totalmente desenvolvido com IA, ou uma boa parte como IA, né? Você tem esse problema ali, né, de poder fazer manutenções no código depois, né? Então, essa dependência gera um problema sério. Outro ponto importante também é a limitação contextual. A IA não consegue fazer uma leitura de nuances de regra de negócio, entendimentos das entrelinhas, né? E a IA ela ainda é limitada nesse ponto, né? Enquanto nós temos a AGI aí para dominar o nosso mercado, né? Ainda não existe uma ferramenta capaz de entender essas nuances, né? Então assim, não só nuances de negócio, como contexto legado também, né? Essas coisas, esse histórico ali, né? A IA não consegue fazer isso ainda. Outra coisa também é governança, padronização e governança, né? Porque quando a gente está falando nisso, né? Quando você tem uma equipe que está desenvolvendo uma aplicação usando qualquer ferramenta de Vibe Coding que você possa conhecer, que o time possa conhecer, a IA pode gerar um código de um jeito diferente de um e diferente para o outro. Então isso é muito ruim para a padronização do código também. Então você tem divergências ali, então você dificulta também manutenção, dificulta
o padrão de projeto, né? Então isso é um ponto importante para ser levado em consideração quando estamos desenvolvendo, utilizando uma ferramenta de IA indiscriminadamente. E a outro ponto para a gente refletir um pouco sobre a ética, tá? E a propriedade intelectual. De quem é o código que é gerado? Será que o código que você está pedindo para gerar não está sendo usado para retroalimentar a inteligência da IA? Será que você não está dando muita informação para uma empresa desenvolver o seu código e alguma coisa sigilosa, alguma coisa que seja realmente problemática, né, de ser divulgada, né? Então, esse é um ponto a ser discutido, né? Agora, umas recomendações do Tech Manager. A IA, né, o Vibe Code, né, tem que ser usado como um copiloto e não como um piloto, que isso vai te permitir ter uma maior domínio sobre a aplicação que está sendo desenvolvida, né? A IA, ela tem que ser muito bem trabalhada com relação ao desenvolvimento de prompts. Então a gente tem que padronizar um prompt para que todo o código seja desenvolvido de um jeito específico. Isso tem que valer para o time todo, né? E cabe ao Tech Manager trabalhar nesse sentido, tá? Outra coisa que o Tech Manager precisa ter é definir limites, né, boundaries, né, e boas práticas também. Então temos que ter guidelines de uso, teremos que ter revisão, temos que ter segurança e testes, né? Então isso precisa ser muito bem mapeado na hora de desenvolver a aplicação. E por fim, monitorar qualidade com produtividade, que só assim a gente consegue ter um limite ali, limite não, mas ter uma ideia da velocidade que está sendo gerado e dos bugs que estão sendo gerados também, né? Então você tem que ter muito bem avaliado esta forma de monitorar, né? Monitorar a produtividade com a qualidade. Então, por fim, é importante uma frase bem legal, que Vibe Coding com IA ela não elimina o desenvolvedor, tá? Ele transforma o desenvolvedor em maestro, guiando a IA para orquestrar soluções com mais rapidez, mas é importante ter sempre um olhar crítico sobre a responsabilidade. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado pela pergunta, Monique, e vamos para o próximo vídeo.